Salve, salve rapaziada, aqui quem fala é o Marcos. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como adicionar as fontes Powerline no seu Polybar. Eu havia feito uma postagem no Facebook com esse memezinho aqui e a galera viu esse screenshot que é de um cara terceiro, né, que na época que tinha um Google Plus, que foi descontinuado, ele tinha postado e eu mostrei. E ali na postagem eu tentei ajudar a mostrar mais ou menos como que funciona, mostrar as fontes, como você adicionar o tema de conk e de doc, entre outras coisas, mas muita gente ainda assim se perdeu e uma das partes mais importantes é a utilização de fontes. E nesse vídeo a gente vai dar uma dica básica e ao mesmo tempo no final do vídeo, como muita gente pede, eu vou disponibilizar aí um protótipo, uma coisa bem rápida para você só alterar coisas que você deseja, mas é necessário você saber como que funciona para você também usar o protótipo, tá? Então vamos lá. O meu Polybar aqui, ele é customizado da minha maneira, tá? Mas eu vou ter que resetar o Polybar para a gente começar do zero e eu mostrar para vocês. Então para eu resetar ele, eu vou copiar o arquivo que vem com exemplos, que fica em user share. Em algumas distribuições como Ubuntu e Debian, fica em user share local doc, tá? Aí vai estar lá Polybar. Nesse caso aqui vai ter o config e eu vou copiar ele para cá. Aí eu vou descompactar ele aqui, porque ele está em formato BZ2, né? bzip-d para descompactar. E vou dar o meu config aqui, descompactei. Agora eu posso mover ele lá para o meu ponto config, polybar, config, ele vai sobrescrever esse config, que também tem o nome de bar, example, o mesmo do polybar real. Tá, não mostrei qual arquivo vou copiar, lógico que eu tinha que passar o config aqui. Copiei, se eu restartar no BSPWM é o Windows ESC, né, no meu caso aqui, na maioria dos casos também. Mas no i3, se não me engano, é o Windows Shift R, tá? O Windows ESC, restartei. Ele pegou as configurações iniciais com os módulos básicos, ou seja, eu não compilei nenhum módulo network. Então vamos começar já editando o nosso arquivo config lá em Polybar, que a gente sobrescreveu. Tá? Eu vou abrir ele aqui com o Vim. Ele vai ter aí as suas configurações iniciais, essa parte aqui eu sempre deleto, se você quiser deletar também, fique à vontade. Tá? Então aqui a gente tem o módulo colors, se a gente passar lá com cifrão entre chaves colors.background, ele vai pegar essa cor 222, que é esse cinza aqui. O background out, que é o 444, se não me engano é esse preto aqui, né? Foreground, o DDD, e entre outras cores, vai ter o nome do bar, que é o example, que é esse bar aí, tá? E várias configurações. A princípio eu já vou fazer o seguinte, eu já vou diminuir esse H aqui, que é o tamanho da minha barra, essa barra aqui, eu vou colocar como 25 só para questões de teste, tá? Eu não vou ficar reiniciando muito, tá? Porque pode ser que trave o BSPWM, coisa desse tipo. Então o Radius, a gente já viu em outros vídeos, é bom você ver aí, procurar o campo de pesquisa do canal e pesquisar Polybar, você vê outros vídeos onde a gente detalha melhor sobre Polybar. O Radius, que é essas bordas aqui arredondadas, eu vou deixar quadrado, então eu coloco 0. O background e o foreground eu vou deixar dessa cor. Line size é o tamanho dessa linha aqui, ó, ela tá como 3. Se eu diminuir, você vai ver que depois que a gente restartar, ele vai ficar menor. Eu já vou restartar agora porque eu já fiz umas 3 mudanças. Então, nas 3 mudanças, o Windows ESC, olha lá, ficou quadrado, a linha ficou pequenininha, tá bom? Por enquanto só. Border size é o tamanho dessa borda aqui, né? Eu vou colocar também como 1, essa borda preta, colocar como 1 aqui, a cor também vou deixar preto mesmo. Pad left é esse espaço daqui. Nesse caso aqui o BSPWM está colado, por isso que está como 0. E o Logic tem um Systray que não está aparecendo do Simple Screen Record, mas depois dele ainda tem um espaço aqui de 2 pixels, né? Então vou deixar desse jeito mesmo. Já o modo left, margin left 1 e margin left right como 2, é o que? É a distância de um módulo para o outro aqui, ó. Veja que tem um espaço daqui, ó, desse módulo que é o teclado, que ele está pegando aqui é BR, português BR. Depois a gente tem aqui a memória, CPU, aqui a bateria, no caso aqui está carregando, né? A temperatura e aqui a data e a hora, beleza? Então ele está meio espaçadão aí, tá bom? Inclusive aqui é o áudio e aqui é o File System. Esses dois aqui, para questões de testes e didáticas, eu vou tirar eles, mas você pode fazer com as dicas que eu vou dar aqui, tá? Então os dois aqui logo já vou colocar 0, tá bom? 0 aqui e também 0 no de cá. Pronto. Aproveitar, já vou mostrar para vocês aqui, ó, o módulo BSPWM que está na esquerda, no centro não tem nada
E na direita tem o File System, como eu falei. Eu posso já apagar ele. Tem o X-Backlight que eu não tenho instalado, não está aparecendo. O Alça e o Pulse Audio, nesse caso ali, é o Alça que está aparecendo. Eu vou deixar só do teclado para cá para explicar melhor para vocês como que funciona para você adicionar a fonte Powerline. E vou salvar e agora eu vou dar Windows ESC para restartar. Beleza, funcionou de boa. Deixa eu só ver aqui. Então, você já pode ver que eu retirei alguns módulos e os módulos que ficaram totalmente juntos. Não tem mais espaço entre eles. Então, para começar, a gente vai usar aqui, essa parte aqui eu já posso até tirar. Está até comentado aqui, é um arquivo .ini, né? Ela está comentando, então ela não aparece, já posso tirar para ganharmos espaço, né? Bom, seguinte, esse aqui é o módulo do teclado, né? X-Keyboard, que aqui está pegando BR. Ele tem um formato prefix, que é algo que aparece antes dele, por isso que é prefix, que é um caractere aqui que o meu nível, minhas fontes que estão instaladas nesse bar aqui, elas estão só as fontes fixas, que no caso é a fonte padrão, nesse caso, se eu não me engano, é o Liberation Sans. Eu vou mostrar como você descobre. Tem a Unifonte e a SIG, tá? Então tem essas fontes, mas nenhuma delas reconhece esse caractere aqui, ó, o número hexadecimal que define esse caractere. Se eu tirar ela, por exemplo, e colocar esse sinal de menor aqui, que é similar mais ou menos àqueles sinais, aqueles símbolos do Powerline, né? E salvar aqui, ó, o foreground ele vai pegar o alt lá do módulo Colors, mas eu posso colocar ele com a mesma cor do underline, que é esse rosa aqui, né? Que é o secundário, tá? Então eu coloco secundário. O formato prefix underline, eu vou tirar ele e eu vou usar a ideia de, deixa eu ver aqui, background, tá? Então ele vai ficar meio, vai sumir na verdade, então a princípio eu vou deixar isso aqui, né? Esse background aqui comentado, depois a gente descomenta, só para não bugar, tá? Vamos lá agora restartar aqui, ó, Windows ESC, beleza? Então você já vê aqui que pegou o prefixo e ele está com a cor rosa. O layout é onde fica o teclado. Se eu viesse aqui e separasse e colocasse ele entre aspas duplas aqui, vamos supor que eu vou colocar um caractere. Como eu vou colocar um caractere de teclado, né, para dizer que é um teclado, então eu vou colocar assim, T, para dizer que vai ser um teclado que vai ficar ali na frente, tá? Então, se eu der o Windows ESC agora, o que acontece? Olha lá, já pegou as configurações que eu queria. Pegou o tracinho e pegou um ícone aqui e ficou também maior o meu módulo do teclado, beleza? Só que não é com esse tracinho que a gente quer Powerline e nem com isso aí. Eu vou disponibilizar para vocês, na verdade muita gente já tem esses arquivos, né? Mas eu vou mostrar como você consegue eles, tá? Mas eu tenho aqui no meu Documents, Files, TXT, 2000 chars, que é um monte de caracteres Unicode aqui, ó. Logo no início eu deixei aqui já os Powerline para quem quiser usar. Então a gente está usando mais ou menos um sinal parecido com esse. Geralmente o Powerline no prompt de comando ele fica da esquerda para a direita. Nesse caso do Powerline a gente vai usar da direita para a esquerda para que fique meio que faça sentido aqui no que a gente está fazendo. Então eu vou pegar isso aqui, copiar, né? E vou colar ele no lugar desse aqui, né? Salvei. A mesma coisa eu vou tirar esse símbolo aqui do teclado. Eu vou pegar qualquer símbolo, mas o correto é a gente usar símbolos de teclado. Vou colocar esse sinal aqui, será que ele pega? Vamos colocar ele aqui. Vou apagar lá o meu T, né, que tinha aqui. E vou printar aquilo lá que eu peguei, né? Beleza. Salvei aqui e restartei de novo o meu BSPWM. Veja só, não apareceu nenhum dos símbolos, nem esse aqui e nem o símbolo do Powerline. Por quê? Por causa das fontes que eu havia te dito. Aqui tá as fontes, ó. Essas fontes aqui, ela não vai reconhecer nenhum desses dois caracteres aqui. Então, o que é que você tem que fazer? Eu já vou aproveitar aqui que está aberto já aqui mesmo, né? Deixa eu dar um reset aqui, né? Para você descobrir as fontes, você dá um fcmat-a. No caso aqui eu já tenho instalado. Mas eu vou disponibilizar, vou mostrar como utilizar o protótipo numa máquina virtual, provavelmente lá no Gentoo, apesar de os caracteres Unicode ainda não estar bem ajustado, mas vou mostrar que funciona. E você vai dar um grep-i, né, para independente de ser maiúsculo ou minúsculo, em Powerline, tá? Powerline, olha lá. Eu encontrei várias fontes da família que reconhece aquele símbolozinho aqui, né? Powerline, ó.
Tem a própria Powerline que eu tenho instalado, tem a Droid Sans, a Meslo LG. Então tem várias fontes. Eu vou pegar uma bem diferente, essa aqui, ó, Meslo, para você ver como é que funciona. Muitas vezes as pessoas copiam isso tudo aqui, ó, e adicionam lá no Powerline. Só que eu dei uma olhada no método da classe que cria, que capta as fontes, ele tem lá uma expressão regular, um regex que exclui o espaço em branco. Então bom você copiar sem as aspas, lógico, e lá na sua fonte adicionar uma nova fonte. Se ali tem 0, 1, 2, então a próxima será a fonte. Eu poderia até alterar, tirar uma fonte dessa daí, né, apagar daqui para cá, apagar e colocar o que eu quero. Mas eu vou adicionar mais uma porque a gente pode usar as fontes lá para alguma coisa. Fonte 3 vai ser igual a Shift Ctrl V que eu copiei. Como eu disse, espaço branco você tem que remover espaço. Depois você dá uns 2 pontos para separar, como se fosse aqueles arquivos de e-mail, né? E coloca aqui Style, que é estilo CSS ou CS3, né? O Style igual que será Regular Font for Powerline. Copia isso aqui, copiar, e vou colar justamente aquela informação aqui. Separo mais uma vez e dou um pixel size, que será o tamanho da fonte. Nesse caso aqui eu vou colocar uma fonte de tamanho 16, só para começar, tá? E 2 pontos aqui, ó. A maioria você vê que tem depois de ponto e vírgula, tem 1, tem 0, tem 1. O que é isso? É a margem de cima para baixo. Eu vou colocar a princípio fonte 2, tá? E vou salvar. Salvei. Aí ele vai tentar ficar nesse lugar aqui. Vou dar um Windows ESC agora para ver se agora ele já reconhece o Windows ESC. Restartei, olha lá. Reconheceu os dois, tanto Powerline quanto também o nosso símbolozinho do dedo, né, que mostra, que indica onde está. Bom, continuando. O que a gente vai fazer agora? Então veja só. Aqui o prefix já está com a cor que eu queria, no caso rosa. Já o meu layout, ele não mostra uma cor aqui. Só que você pega aqui, ó, por exemplo, é sempre o nome do módulo, que você quer mudar, Shift Ctrl V, copia ele. Aí pode ser foreground, underline, background, depende do que você quer modificar. Nesse caso aqui eu vou colocar background, tá? E eu vou colocar a mesma cor do meu formato de prefixo foreground, que é porque ele vai ficar rosa também. Copiar aqui, ó, e colar, beleza? Salvar aqui. Tá bom? A cor eu posso também usar aqui, ó, YP, e vou mudar o background aqui, ó, e vou colocar foreground e foreground, que é a frente, né? A cor da fonte. Geralmente é bom ele ter a cor da própria barra do polybar, porque aí não vai ficar branco, né? Vai ficar, então seria no caso background, a cor do background, aí ele vai ficar, a cor não será mais branca, e por outro lado também nós teremos aí o fundo rosa, né? Se a gente der o Windows ESC agora, restartamos, olha lá, ficou legalzinho, já dá pra gente começar. Você vê lá que o espaço, a gente poderia ter dado na fonte aqui, ó, um 3, ou um 2, ou um 1, só que a gente pode fazer o seguinte, ao invés de ter underline aqui, a gente pode tirar esse underline, e aí a gente pega o Windows ESC agora, ó, ficou melhorzinho agora, né? Tá vendo? A gente tirou o underline da fonte, né? E aí agora você fala, como que eu vou fazer o próximo? O próximo, eu já falei para vocês, que é o memory, tá? Então, a ideia do memory será a mesma. Tem um formato prefixo lá, né? Que é esse formato prefixo aqui. A gente pode tirar ele, copiar até do nosso XKeyboard, né? Se eu não me engano, ele está aqui em cima. Aqui, ó. Copiar ele do XKeyboard, copia, que será a mesma coisa. Voltando aqui para as memórias, né? E vou colocar aqui no meu prefixo, Shift Ctrl V ou Insert, tanto faz, salvar e ele vai ficar com a mesma coisa. Só que ele vai ter o foreground, Alt, e a gente colocou o foreground preto, então o preto também vai ser o que está lá no módulo cores, que é o background, perfeito? O underline dele a gente não precisa disso, você pode até tirar. Aí tem um label aqui dele, né? O label a gente pode fazer a mesma coisa, colocar aqui um espaço, e aqui a gente vai dizer que é memória. Vou colocar só um M dessa vez, para economizar tempo, né? O background do meu prefixo, né? YP, vai ter que ser a mesma cor do meu, do meu módulo que está à esquerda, que no caso é o teclado. Nesse caso aqui está com foreground, né? Então vai ser background e background. Acho que vocês estão entendendo, né? Só que a cor dele, background, tem que ser a mesma cor do prefixo, que é
secundário, tá? Secundário, olha lá. Então, já pegou. Aí você vai falar, vou usar só as mesmas cores que tem no Powerline. Eu estou usando, mas você pode usar, por exemplo, vamos usar, ao invés de verde aqui, né, ao invés dessa cor aqui, vamos usar uma cor diferente aqui para você ver se você quiser usar outra cor, tá? A princípio isso aqui, foreground, background esse aqui, o prefix não precisa nem de cor, né? A cor dele vai ser, a cor dele vai ter que ser, tá, a cor dele a gente vai colocar outra cor, como eu disse. Vamos tirar isso aqui, tá? Como você pega outra cor? Se você tiver um GIMP, ou até pela internet mesmo, pesquisar cores, esse aqui a gente pode fechar, não precisa mais disso, né? IAD, eu acabei dando ali no X, você viu? IAD traço color, por exemplo. Aí você quer colocar essa cor aqui, que é mais ou menos parecida com a dele, mas é um pouco mais claro, é um azul mais claro. Só que eu acho que eu vou usar, bom, vamos usar esse aqui mesmo. Então você vai dar um OK, né? Ele copiou a cor para cá, a gente vai pegar essa cor que a gente quer que fique o nosso próximo módulo, e aqui a gente vai colar a cor, né? Sem o i na frente, que é o i do Vim, né? Salvamos aqui, então ele vai ter o Windows ESC agora. O que é que vai acontecer? Ele ficou dentro do próximo. Então o background agora da memory, que é o label aqui, ó. O que é que eu disse para você? Pode ser label, traço. Vou colocar logo foreground, que vai ser igual a quem? Eu quero a mesma cor lá, então vai ser colors.background, por exemplo, né? Que vai ficar um preto. Se você quiser deixar tudo como branco, beleza. Já o background desse aí, label.background, vai ter que ser a mesma cor do foreground do Powerline. Então a gente pode pegar aqui, ó, e colar. Você poderia até definir essa cor lá em cima no módulo Colors e usar ele com essa sintaxe aqui, ou como foi usado no próprio Polybar, beleza? Se eu dar um Windows ESC agora, o que acontece? Olha lá, você já vai aí centralizando os seus Polybar aí, nesse caso ficar maior, porque eu tenho uma tela maior, 1920 por 1080, isso aí vai depender muito de um computador. Tem outra dica que eu queria dar para vocês, por exemplo, esse caractere aqui, ó, M, ele é de memória, né? Existe uma ferramenta que é chamada GuSharMap, que um dos vídeos eu mostrei para vocês, eu tenho ele aqui instalado, que é GuSharMap, tá vendo? Que ele reconhece vários caracteres. Por exemplo, se eu der um Ctrl F, se eu vim aqui em pesquisar, localizar, seria a mesma coisa de Ctrl F, né? Se colocar, por exemplo, keyboard. É bom você marcar aqui a palavra inteira e também pesquisar detalhes. Aí você vai em próximo. Ele já encontrou, às vezes ele não encontra um caractere estranho, olha lá. Aqui nesse caso encontrou um caractere estranho. Você vai em próximo de novo, ela encontrou um piano, né? De novo, aqui já um caractere que não está reconhecido no meu computador, próximo até encontrar, encontrou. Aí você fecha, aí você vai colocar com o botão direito, é a fonte Deja Vu Sans, tá? Se eu dar 2 cliques, ele copia aqui para baixo, eu posso copiar por aqui, até aqui mesmo, no lado direito, tem um copiar aí, mas meu cabeção não vai deixar mostrar. E aí você vai lá no seu Xkeyboard, né? Xkeyboard, é isso aí mesmo. Aqui a gente tinha colocado o dedo, né? Tinha colocado esse dedinho. A gente pode colocar, por exemplo, o coisa de teclado mesmo, que é esse teclado aqui, né? Se eu salvar agora um Windows ESC, o que acontece? Apareceu o teclado lá. Porque provavelmente aquela fonte lá que a gente colocou, essa Meslo, ela tem a mesma família dessa Deja Vu Sans. Mas se não tivesse, o que é que você teria que fazer? Você teria que vir e pesquisar com fcmat grep-i Deja Vu, tá? Aí você ia pegar uma fonte Deja Vu qualquer aqui, ó. Por exemplo, essas obliques, você sabe que ela vai ficar meio deitada, né? Regular, você podia pegar essa ou essa aqui mesmo e fazer a mesma coisa que a gente fez com a outra fonte, para você reconhecer as fontes, tá? Sobre memória, a gente poderia pesquisar aqui, ó, Ctrl F, Memory. Vamos ver se tem algum caractere que tem Memory escrito. Tem um monte de caractere estranho aí, né? Qualquer coisa aqui que pareça tipo uma memória, pelo menos, né? Vamos colocar esse aqui só para ficar esquisito mesmo. Ó, vou pegar esse aqui que é uma estatífica, pode ser memória, pode ser esse aqui também. Esse aqui é o que? Noto Emoji Nerd Fonte Mono. Noto Emoji. Aqui você pode apagar o teclado, copiar ele aqui, ó. E no lugar que tem aquele M lá, né, do Memory, tá? É isso aí mesmo. A gente tinha colocado esse Mzinho aqui, né? Se a gente tirar ele, Shift Ctrl V,
a gente vai ter lá agora o nosso símbolo que não aparece porque a gente tem que pegar o nosso Noto Emoji. Noto Emoji, como está com traço I no grep, então não tem problema. Você pode escolher aqui, nesse caso aqui eu vou pegar essa mono aqui, né, copiar ela, vou lá nas minhas fontes, né, barra, qualquer que começa com fonte, aqui mesmo, tá? E vou colocar aqui uma nova fonte. Eu poderia até tirar, vou tirar esse SIG aqui, por exemplo, como eu falei para vocês. Tirar isso aqui, tá? Dar um I de inserir aqui, Shift Ctrl V, os espaços em brancos devem ser deletados para que o Polybar consiga reconhecer, separa o indicador com 2 pontos, style que a gente vai dizer o estilo. Qual é o estilo que a gente quer dele? Estilo book, tá? Copiar aqui, vou colar aqui o estilo book. 2 pontos, qual o tamanho da fonte, pixel size, vou colocar aqui igualzinho do Powerline para ficar legalzinho, né? E aqui eu vou colocar também 2. Eu vou colocar logo 4, porque pode ser que fique muito grande, né? Agora, quando eu adicionei a fonte, se eu der um Windows ESC agora para reiniciar, o que aconteceu? Ele reconheceu o meu símbolo, tá? Então é mais ou menos assim que funciona. Veja que o Powerline ficou até meio, tá vendo? Chamado lá, é porque a fonte ficou meio grande, né? A gente poderia colocar aqui uma fonte 12, porque ele deu até uma espaçada, você viu? Então, se eu der o Windows ESC aqui, ó, já ficou meio estranho por causa que ali eu comecei do 4, né? Eu desci muito, então tinha que ser o 0. Então você vai ajustando do jeito que você quiser, do jeito que é estilo CSS quando você está criando a página web. Bom, ficou bem estranho tudo aí, eu vou voltar do jeito que estava mesmo, só para você ter uma ideia mais ou menos do que... salvar aqui, Windows ESC, deixar assim mesmo por enquanto, mas é assim que funciona, tá? O resto você vai adicionar, você vai mexer um pouco aí no seu pixel size, na margem de cima para baixo, que é o depois aqui do ponto e vírgula, nas fontes, coisas desse tipo, tá bom? Então, eu já tinha pensado em tudo isso, né? E agora a gente vai tentar mostrar para vocês que você, se você não quiser perder tempo, né? A gente estava aqui, né? No Ubuntu Gentoo. Esse aqui é legal para a gente fazer, é uma boa cobaia aqui para a gente mexer. Então eu vou mostrar para vocês como você vai adicionar fontes, né? Porque você viu que meu computador ele já tem as fontes todas instaladas aí. E se você der o seu comando fcmatch aí, provavelmente não vai aparecer as suas fontes. Você precisa instalar. Como que você instala as fontes, né? Então vamos lá, eu vou abrir aqui uma máquina virtual que tem um computador bem que a gente instalou na série a resérie do Gentoo, né? Que tem o i3. Esse desligar aqui, ó, ele tá diferente. Você lembra que a gente fez um aplicativozinho em Shell Script com YAD? Vou mostrar outro exemplo que tem, inclusive o Jacob deu a dica, né? Mas é o que eu uso aqui no meu próprio, é que agora eu já coloquei o config, né? Então se eu der o fcmatch aqui, fcmatch-a, veja só, eu vou ter um monte de fonte e não vou ter, por exemplo, Powerline, grep-i, Powerline. Ó, eu tenho até a Powerline aí, só se tiver a Noto Emoji, né? Noto Emoji. Não vai ter, tá vendo? A outra fonte lá, Meslo, né? Meslo alguma coisa, nem vai ter. Então, eu não vou ter quase nenhuma fonte aí para reconhecer os meus caracteres. Para fazer isso, você tem que usar o Git, tem que ter o Git instalado, o Git clone. Aí você vai lá em https://github.com/terru, que é um endereço que eu tenho também no GitHub, né? E fontes no plural. E vamos clonar. Ah, tá. Eu já tenho uma fontes aqui, rm-fontes. Tá, não vazio, rm-rf, tá? Eu vou clonar elas, tá? Essa fonte aí, se não me engano, eu tinha feito um teste aí, mas não continuei. Decidi gravar o vídeo. Então ele vai clonar aí, vai demorar um pouco, assim que tiver terminado, eu despauso o vídeo, tá? Ok, pessoal, fonte foi clonada com sucesso. Eu vou só colocar aqui em host F, né, para ficar preto aqui no fundo, fica mais fácil de enxergar. Então já clonou as fontes. As fontes agora estão aqui, ó. Olha lá, cd fontes, né? Tudo aquilo lá a gente tinha feito um backup, né, no outro vídeo, ou coisas desse tipo. Então eu já estou aqui em fontes. Fontes tem um monte de arquivo aí que adicionei novo. A gente já pode usar até, né, o fe-bg-scalo
Eu nunca esqueço, né? Aí eu caminho aqui, fontes, wowscale.png, né? Colocar lá, ó, colocamos já Windows espaço aqui, fica assim, tá vendo? Já temos aí, ó, um fundo diferente, bem parecido lá com o nosso, com aquele arquivo lá que eu mostrei para vocês, né? Então a gente já moldou, tem um papel de parede em JPG e PNG, tá? E tem os chars lá, ó, cat chars. Muitos aqui não serão nem reconhecidos porque não tem um Unicode aqui, mas ele funciona no Polybar, tá? Mas tem um chars lá também se você quiser. Tem um chars, Powerline, e eu já deixei aqui no Paint, ó, Powerline Config, tá vendo? Só que antes a gente precisa instalar as fontes. Como que você vai fazer? Você pode usar o sudo, a gente tem o sudo instalado aqui, né? O diretório fontes, tá vendo esse diretório fontes aqui, né? Que tem todas as fontes que eu separei. A gente vai sudo cp fontes. Você pode colocar no seu diretório próprio para você não ficar disponível para todos os usuários, mas para todos os usuários é user share fontes, isso é igual em qualquer distribuição Linux. A gente vai renomear ele aqui para myfontes, para não confundir, né? Então, assim aqui, né? Tá, cp-r, porque é um diretório, né? -r. Olha lá, agora copiou. Agora eu tenho que dar o fc cache para copiar para o cache da minha máquina, do meu computador, do meu diretório pessoal. Aí ele vai conseguir reconhecer todas as fontes, tá? Copiou, beleza? Agora o que é que eu devo fazer? Dar um reset aqui para ficar mais fácil de enxergar, né? ls. Eu vou copiar o meu Powerline config para o meu ponto .config polybar, lógico, o caminho incompleto, né? Ponto .config polybar config, ele vai sobrescrever também. Sobrescreveu. Quando eu dar o Windows S, que aqui é o Windows Shift R no i3, né? Olha lá, ó, já pegou e já pegou até os ícones também, tá vendo? Já pegou tudo certinho. Alguns módulos você viu que eu tirei. Esse aqui, por exemplo, é um módulo da memória, do teclado aqui. O teclado não pegou, né? Mas a gente pode, você sabe como é que você adiciona as fontes. E assim fica pronto, fica tudo fácil de você resolver. Você pode ver aí mais coisas aí no vídeo anterior. A gente fez lá em Add Shell Script o sistemazinho para desligar, né? No Polybar já tem um próprio sistema que o próprio Jacob deu a dica para mim, eu também uso assim. Você clica aqui, ó, você pode também cancelar, rebootar ou desligar. E como a gente configurou todo o nosso sudo para fazer isso, ele já vai fazer automaticamente, né? Que sem senha, tá bom? E assim a gente termina essa dica de hoje. Espero que vocês tenham gostado. É muito importante você que ainda não se inscreveu, se inscrever no canal. Se gostou, dê o like, compartilhe nas redes sociais e até a próxima. Valeu, um forte abraço, até mais!